ineficientes. Antigos, superlotados, eles são piores do que os de países africanos muito pobres, como Mali, Tanzânia e Zimbábue. É verdade que o país precisa lidar com um aumento acelerado do número de passageiros a cada ano. Mas você vai ver como investimentos mal feitos agravam o problema. E o prejuízo, quem paga é você. Aeroporto de Vitória, Espírito Santo, numa quinta-feira qualquer. O desconforto da multidão que se espreme no terminal de teto baixo é aumentado pelas obras de manutenção. São de emergência para manter funcionando um prédio que já esgotou sua capacidade há muitos anos. Em 2006, a construção de um novo terminal foi iniciada e pouco andou. As obras foram paralisadas em 2007 e retomadas muito rapidamente em 2008 e desde então estão abandonadas pelo consórcio responsável pela construção do aeroporto. Isso porque, numa fiscalização feita em 2006, o Tribunal de Contas da União, o TCU, encontrou um rombo que chegava perto de 44 milhões de reais e determinou à Infraero que descontasse esse valor dos futuros pagamentos ao consórcio. O consórcio não aceitou e abandonou as obras. Por isso, o aeroporto de Vitória, que deveria estar operando desde 2008, ainda nem saiu do chão. O Tribunal de Contas da União relata o pagamento de serviços que não constavam do contrato ou não foram realizados. O consórcio, formado pelas empresas Camargo Correia, Mendes Júnior e Estacom, não quis gravar entrevista. Em nota, afirma que não houve superfaturamento nem sobrepreço e que, com a determinação do TCU de descontar os pagamentos considerados indevidos, não havia condições de continuar a obra. Por isso, negociou com a Infraero a rescisão do contrato. Num caso desse, o que eu posso ver é pura retaliação contra a decisão do tribunal. Para evitar fiscalizações futuras. O que restou da obra é pouco. Em alguns pontos, vence as sapatas de apoio da estrutura. Em outros, só os ferros de construção brotam do chão. A terraplenagem para a nova pista está como ficou há 5 anos. A terra exposta à chuva e à erosão. Expostos também estão os passageiros. Sob sol ou chuva, a ligação entre o avião e o terminal é pela pista, subindo escadas em meio à movimentação e barulho de aviões. Mas o aeroporto novo vai ter 10 pontes de embarque e desembarque, como essas aí, que ligam o prédio direto ao avião, aumentando a segurança e o conforto dos passageiros. O preço de referência das pontes encontrado pelo TCU foi de R$ 630 mil. O preço apresentado pelo consórcio, R$ 2.925.000, quase 5 vezes mais caro. Somando as 10 pontes, o sobrepreço, prejuízo para o contribuinte, chega perto dos 23 milhões de reais. Segundo o consórcio, a comparação de preços por itens da obra não deve ser aplicada nesse caso, porque a concorrência foi feita com preço fechado. Alega que outros itens estão abaixo do mercado e que as pontes têm características próprias para cada aeroporto. Em Vitória, uma obra que avança é a do posto do Corpo de Bombeiros, junto à pista. É que a Infraero conseguiu separar este prédio do contrato original, porque a presença dos bombeiros é fundamental para melhorar a segurança do aeroporto. Pela mesma razão, a nova torre de controle já está sendo erguida. O reinício das obras do terminal novo foi parar na Justiça. Infraero e o consórcio foram orientados a renegociar para finalmente terminar o aeroporto. Segundo o TCU, isso veio acompanhado de um pedido inusitado feito pelas empresas. O advogado, numa petição, chegou a dizer isso, que não se submetia à fiscalização do tribunal. Isso está escrito numa petição que o advogado apresentou aqui. Mas isso foi descartado e depois foi até um pedido de desculpa e nós fixamos esse entendimento, que só voltaríamos a analisar o assunto com os projetos completos. Quer dizer, a obra foi começada em 2005 Isso. E até hoje não tem um projeto executivo. Até hoje não tem um projeto executivo pronto. O projeto executivo está sendo desenvolvido neste momento, tanto o projeto executivo do terminal de passageiros, quanto o projeto executivo da infraestrutura, que também não está pronto. Como é que se chega a essa situação, que já havia uma obra em andamento, sem projeto executivo, ficou parada há 4 anos e ainda não tem projeto? No caso
do sistema aeroviário. Nós temos várias obras que estão atrasadas por falta de projeto. Isso é um gargalo terrível. O que é que faltou ali? Que permitiu que se criasse essa situação? Não é que faltou. Na minha opinião, teve demais descuido com o dinheiro público e achar que se poderia praticar esse tipo de distorção a custo zero. O ministro disse ainda que agora, acompanhada pelo TCU, a negociação vai avançar. Eu não tenho dúvida que não só o aeroporto de Vitória, o aeroporto de Goiânia, em Goiás, que também tem o mesmo problema, ocorrido na mesma época, são duas pedras no sapato da Infraero. Hoje no Brasil há 58 obras de aeroportos em andamento, incluindo os 15 maiores do país. Desde 2004, o número de passageiros de avião no Brasil tem aumentado 11% ao ano em média. O número de embarques já passou dos 200 milhões e deve chegar aos 500 milhões até 2030. Isso porque, além da renda do brasileiro ter aumentado, o preço médio das passagens de avião desde 2004 caiu pela metade. O Brasil precisa investir 34 bilhões de reais para dar conta dessa demanda. 121 aeroportos recebem voos regulares hoje. O governo quer acrescentar à lista 270 aeroportos regionais e é preciso melhorar os grandes já existentes. Um dos grandes gargalos é Guarulhos, São Paulo, o maior aeroporto do país. Um novo terminal com capacidade para 12 milhões de passageiros está sendo erguido rapidamente pela empresa privada que ganhou a concessão do terminal no ano passado. Um novo estacionamento já foi aberto. Essa obra o governo tentava fazer há muito tempo. Em 2007 e 2008, o TCU apontou indícios de irregularidades que impediram a licitação da construção do novo terminal. Aí chegamos a 2011 com a ameaça de um apagão aeroportuário. Confusão, filas, atrasos, e a Infraero decidiu transformar um galpão de uma empresa aérea falida num terminal remoto, o Terminal 4. A realidade é assim, nós fizemos com dispensa de licitação. Por quê? Porque nós precisávamos de ter um terminal pronto ainda para o final do ano de 2011. A obra deveria ficar pronta em prazo recorde de 6 meses. O ministro do Tribunal de Contas foi pessoalmente fiscalizar a obra. Mas quando o senhor visitou a obra do Terminal 4, chamado Puxadinho, qual foi a impressão que o senhor teve? É um prédio sólido? Uma obra sólida? A estrutura metálica não me inspirava a segurança que poderia cair a qualquer momento. Como de fato caiu. Como de fato caiu. 2 semanas antes do prazo para a inauguração, o teto desabou e se perdeu o prazo que justificava a emergência. Aberto depois das férias de verão, o terminal está isolado do resto do aeroporto. Apenas 3 empresas operam aqui. O movimento em torno de 100 mil passageiros por mês, contra 2 milhões e 800 mil nos terminais 1 e 2. Menos de 4% do total. Por tudo isso, o Terminal 4 ganhou o apelido de Puxadinho. Um puxadinho de 86 milhões de reais. Alegando urgência, a Infraero entregou a obra sem licitação para a construtora Delta. A mesma construtora Delta, envolvida numa série de escândalos em obras públicas espalhadas por todo o Brasil. Chama a atenção o acabamento. No teto, folhas de alumínio que fazem o isolamento térmico e acústico se mexem com o vento. Problemas nessa aplicação foram apontados em relatório do TCU, que fiscalizou a qualidade da construção. O TCU encontrou piso rachado e vazamentos e apontou como causa a fiscalização deficiente na entrega da obra. Em nota, a Delta diz que eventuais reparos de responsabilidade da empresa serão realizados na forma e no prazo determinados pela Infraero. Contra fato não há argumento. Até hoje a obra está subutilizada. Por questões de logística, diz a Infraero, aquele terminal chamado de Puxadinho está subutilizado. A verdade que aconteceu foi o seguinte: 85 milhões de reais foram jogados no lixo. Dinheiro público jogado no lixo. É importante que as pessoas ouçam e entendam isso. As coisas mudaram. Nós não vamos ter complacência com o mal feito. A Justiça Federal anulou o contrato e condenou a direção da Infraero e da Delta a devolver o dinheiro. A Infraero recorreu. Isso está sendo contestado em segunda instância, porque afinal de contas devolver 86 milhões de uma coisa que está pronta. É a mesma coisa. Como é que eu vou devolver o terminal, né, para
poder ressarcir 86 milhões. Para ele, o Terminal 4 não merece a má reputação. É conhecido em São Paulo como o puxadinho. Mas na realidade ele não é, né? Porque ele é um terminal de verdade. Ele foi feito com base no terminal remoto do aeroporto de Lisboa. Ele está à altura não só do aeroporto de Guarulhos, como de qualquer aeroporto do mundo. É um puxadinho. Puxadinho, por isso todo mundo chama de puxadinho. E evidentemente não vai se fazer a infraestrutura aeroportuária de um que será inevitavelmente uma das maiores economias do mundo, na base do puxadinho. Numa pesquisa sobre a qualidade de aeroportos feita pelo Fórum Econômico Mundial em 142 países, o Brasil está na posição 122. Hoje você não tem um aeroporto no Brasil dando conta do recado que está se fazendo, correndo atrás do prejuízo. Não são só aeroportos. No Brasil, estradas, ferrovias e até a transposição do Rio São Francisco começaram sem ter projeto detalhado. O Brasil ficou 30 anos sem fazer obras. Isso desmontou a maior parte das empresas das empresas de consultoria para a realização de projetos. Então, nós tivemos uma deficiência, serem poucas empresas no mercado para fazer isso. E nós resolvemos de maneira bastante clara de que era mais importante começar a fazer obras e entregar obras importantes que o país precisava, mesmo com eventuais projetos que não... Mesmo sem ter os projetos executivos prontos, porque o mais caro para o Brasil é não ter a obra. A questão da falta de pessoal no Brasil pressupõe planejamento também do próprio Estado, ou seja, para que o Estado faça uma obra, ele tem que planejar de forma antecipada, ter técnicos para dar assistência, para fazer a planificação. Para dar conta do investimento necessário, o governo anunciou transferir mais aeroportos para a administração privada, como já fez com Guarulhos, Viracopos e Brasília. As empresas vencedoras da licitação administram e fazem ampliações nos terminais. Só pelo setor público não vamos conseguir resolver o grande desafio que é garantir ao cidadão brasileiro um sistema aeroportuário adequado. Semana que vem, nem sempre a privatização dá o resultado esperado. De norte a sul do Brasil, as estradas demoradas e caras que freiam o desenvolvimento do país.